Gente linda que eu amo, a paz. Eu vi uma postagem no Face esses dias, onde uma mulher falava assim, que um irmão mudou de igreja, foi para outra denominação, e ele não cumprimentou ela na rua, como se agora ela fosse um bicho estranho. Não é mais da minha igreja, então não faz mais parte do reino de Deus, agora é inimigo da cruz. Deixa eu explicar para você uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos de igreja. Uma vez eu estava lendo Êxodo, e lá no capítulo 25, eu comecei a olhar e ler Deus ensinando Moisés como que deveria ser a planta do tabernáculo. A planta no sentido da engenharia do negócio. E uma das coisas interessantes é que Deus dá milimetricamente explicado quais deveriam ser as medidas dos objetos, dos móveis que ficariam dentro do tabernáculo. O que mais me chamou a atenção foi o candelabro. Quando Moisés começa a receber de Deus a instrução, você vai ver que as partes do candelabro, eu faço um vídeo mais pra frente falando disso, você vê que ele tem 66 partes, e que a Bíblia tem 66 livros, e que a palavra de Deus é a luz para o nosso mundo, e o candelabro era a luz, Jesus é o verbo, é a palavra, mas Jesus também é a luz. Enfim, você começa a ver que tem tudo uma ligação aí. Só que teve uma outra coisa que eu percebi só agora, que um candelabro ele tinha 7 velas, cara. 7 velas. O que será que tem a ver a palavra de Deus ter 7 velas? Quando você vai ler Isaías no capítulo 11, você vê que o Espírito de Deus ele tem 7 ações diferentes. São 7 formas de se revelar ao homem, mas todas elas são manifestações do próprio Espírito de Deus. Ele é o centro dessas diferentes revelações. Mais pra frente eu estava estudando Apocalipse, e eu cheguei na parte das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. E quando você analisa as 7 igrejas, eu parei e pensei, falei, cara, se João escreveu inspirado para as 7 igrejas da época, o que é o mais provável, quer dizer então que esse livro ele se torna inútil para mim, esses capítulos, porque só serviu para eles, então quer dizer que é um livro inútil por mais 2000 anos? Alguns teólogos vão dizer que essas 7 igrejas elas representam o corpo de Cristo ao longo da história. É uma visão profética de como seria a igreja corpo de Cristo. Como eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu posso ofender algumas religiões, eu vou deixar o link aqui na descrição, você lê e tira as suas próprias conclusões. Tem uma terceira visão, a primeira é de que realmente essas 7 igrejas estão mostrando as 7 igrejas da época, que é o mais provável. A segunda visão é de que está mostrando o corpo de Cristo de uma visão mais profética ao longo da história. E a terceira visão, que é a que eu mais acho a mais profunda de todas, é que essas 7 igrejas estão mostrando os 7 Espíritos de Cristo. É o mesmo Espírito, Jesus tem um Espírito só, mas ele se revela de 7 maneiras diferentes. Se você pegar para ler as igrejas, você vai se identificar com uma delas. É como se uma daquelas igrejas você enxergasse você. Quando você está lendo, você se identifica com alguma. Se eu leio, eu me identifico com uma. Se a Eli lê, ela se identifica com outra. Se a minha mãe lê, ela se identifica com outra. Se o meu pastor lê, ele se identifica com outra. Como que cada igreja, ela fala com uma pessoa? Sendo que são 7 igrejas diferentes, mas ao mesmo tempo é o mesmo Jesus que fala com todas. O que essas 7 igrejas me mostram é que não existe uma maneira certa de se servir a Deus. Não tem um jeito só de se achegar a Deus. Você só se achega a Deus através de Jesus Cristo, isso é fato. Mas não quer dizer que é o tradicional que é o correto, ou o pentecostal que é o correto. Não, o certo é ser metodista. Não, o certo é ser presbiteriano. Não, agora eu vou ser calvinista. Não, o correto sou eu porque eu sou arminiano. Não, o certo é ser da Assembleia. Meu querido, a palavra-chave é santidade. Se você crê que você é salvo uma vez, salvo para sempre, que isso te faça andar em santidade. Que você crê que se você pecar e Jesus voltar, você perde a sua salvação, que isso te faça andar em santidade. Entenda de uma vez por todas que não tem como você definir a ação do Espírito Santo como sendo a correta. O correto é o orar em línguas. O correto é o interpretar as Escrituras. O correto, querido, é você andar em santidade e o Espírito Santo de Deus vai se manifestar do jeito que Ele quiser. O seu irmão não está em outro corpo porque você é da Batista e o seu irmão é da Assembleia do Reino de Deus. Vocês são parte do mesmo corpo. O corpo é Cristo. Se ele tem diferentes maneiras de se expressar na vida das pessoas, que essas diferentes maneiras façam a beleza da pluralidade da igreja. Eu amo o texto de Efésios 3:10 que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus.
Quando você vê que do mesmo jeito que Deus fala comigo, no meu modo mais sistemático de estudar as Escrituras, Ele também fala do mesmo jeito com outro irmão que tem uma maneira mais pentecostal e do fogo de ser. Não tem forma correta, tem aquela forma que te faz andar em santidade. Não limite o Espírito Santo de Deus. Não seja soberbo, não seja arrogante de achar que a sua maneira de se achegar até Deus é a correta. A sua igreja é a correta. O seu modo de estudar a palavra de Deus é correto. O seu modo de expressar os dons de Deus é o correto. Não é verdade. Desde que você ande em santidade, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida do jeito que Ele quiser, para multiplicação da igreja, para edificação da igreja, para atrair as almas e para que o nome de Jesus seja sempre glorificado. O que não pode mudar nunca é o centro da palavra de Deus. A palavra de Deus, o centro dela é Jesus Cristo, é o Deus que se fez carne, morreu no meu lugar, eu ressuscitei com Ele, Ele pagou os meus pecados, eu ando em santidade, Ele riscou o escrito de dívida que me era contrário, Ele escreveu meu nome no livro da vida e um dia, como Ele prometeu, Ele virá buscar a igreja dele. E a igreja dele não tem nome, a igreja dele não é evangélica, a igreja dele não é católica, a igreja dele é o corpo de Cristo que anda em santidade. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu sou Daniel Saad, um beijo e até o dia que a gente se encontrar na glória, em nome de Jesus.